quem ganha até 5 mil reais? Na verdade, quem ganha até 7. Bom? Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais, então já me segue por aqui. Que o sistema tributário brasileiro é uma papagaiada, uma bagunçada, a grande casa da mamãe Joana, isso não é novidade para ninguém. E a justiça tributária é uma coisa que a gente, pede tem tempo. Agora parece que realmente deixaram de marinar essa isenção para colocar na prática, se obviamente o projeto for aceito, né? Já tem gente aí que tá achando ruim. Tem até influenciador que tá fazendo conta aí para dizer que o Brasil vai quebrar. É sempre assim. Quando falaram que ia acabar com a escravidão também, falaram que o Brasil ia acabar e estamos até hoje. Uma das promessas de campanha do Lula era a isenção do imposto de renda para pessoas que ganhassem até 5 mil reais por mês. Mas como que vai funcionar daqui para frente? Se você ganha até 5 mil reais por mês, você estará isento. É uma economia de mais de 4 mil reais por ano. Ah, Presley, mas eu ganho 5.010 reais. O que vai acontecer? Você vai ter um desconto progressivo. A galera que recebe de 5 até 7 mil reais vai receber um desconto que vai variando de acordo com o tamanho da renda. Para não ter dúvida, salva aqui que eu sei que depois tu vai querer consultar e nada melhor que uma fonte confiável, não é não, meu anjo? Quem recebe 5.500, o imposto cai para 75%, tendo uma economia anual ali de mais de 5.300 reais. Se você recebe 6 mil reais, o desconto vai cair para 50% no seu imposto, que vai dar uma economia de mais de 2.300 reais. Quem recebe 6.500 vai ter um alívio ali de 25%, que vai ser uma economia de mais de 1.300 reais. Agora, se você recebe acima de 7 mil, as alíquotas vão ser progressivas de 7,5% até 27,5%. Vai permanecer a mesma coisa que é hoje já. Mudou nada. Agora vamos de exemplo prático aqui que a equipe do Lula mandou pra mim, ó. Você é um motorista que ganha, por exemplo, R$ 3.650 reais, você vai ter uma economia de R$ 1.058 reais por ano. É um autônomo e fatura ali mais de 5 mil reais, 5.450, a sua economia vai ser de 3.200 reais ao ano. Por que isso é interessante? Porque você consegue pegar uma parcela da renda do trabalhador que era direcionado para tributos e agora você está jogando na economia. E um dos principais comportamentos do trabalhador brasileiro é direcionar toda a sua renda para consumo. Nosso hábito de poupança, infelizmente, é muito baixo. Então isso faz com que haja um aumento da circulação, da movimentação da economia também como um todo. Quem que vai pagar essa conta? Porque se mais de 20 milhões de brasileiros vão deixar de pagar esse imposto, o que vai acontecer? Para quem recebe mais de 50 mil reais, você vai ter um aumento no imposto ali. Pois é, você de casa. Agora, sabe quantas pessoas? 141 mil pessoas que têm renda acima disso. Isso daqui, são 141 mil pessoas. Conta 90% da população brasileira. Sabe qual é a representatividade disso? Aquela pessoa que ganha mais de 600 mil reais teria que pagar 18 mil reais por ano. 600, 18. E foi o suficiente para ter um monte de influenciador de finanças já por aí, fazendo continha imbecil para defender milionário. Ah, não, dá até uma dor aqui debaixo do sobaco. Isso vai ser criado um novo imposto? Não tem nada sendo criado, mas sim redistribuído. Até porque aqui, como eu sempre falei, é um grande cabaré fiscal. Ou seja, os grandes ricos conseguem fazer vários manejos, várias formas de passar por baixo, de fazerem vista grossa com a Receita Federal, ao passo que a grande parte da população não tem escapatória, porque é imposto no consumo, quando ganha um pouquinho a mais é imposto sobre a renda, já vai, olha, para, tá na escolha. Agora, o grande não. O grande, por si só, pela própria legislação tributária, já paga pouco, né, comparativamente ao tanto que ele ganha, o tanto que ele absorve do Estado. Ainda consegue as maracutaias passar por cima da carne seca, aí não é, meu bem. Esse é um passo importante, mas é meio que ainda tapar o sol com a peneira, ainda tem mais coisa para mexer ali, né? Tá bom? Então é isso. Compartilha esse vídeo com as pessoas que precisam também se informar sobre isso e, obviamente, não cair em fake news. Um beijo no teu coração e até a próxima. Muito bom. Presley, conta aí pra gente. Eu achei essa uma grande notícia, né? Foi uma grande manchete dessa semana. Ela rivalizou um pouco com a fuga do Eduardo Bolsonaro, mas é um grande projeto do governo, uma grande bandeira, né, para o governo Lula. Qual que é a tua avaliação sobre esse projeto? Olha, eu acho que para as camadas mais pobres, principalmente, se a gente levar em consideração que no Brasil, como eu falei no vídeo, a forma como nós tributamos as pessoas, tanto na renda quanto no consumo, é extremamente punitivo para as rendas mais baixas, é um grande avanço. E em torno de todas essas questões, algumas pessoas estão falando sobre mas é uma medida populista, mas é uma medida feita de forma descompensada, não vai ter de onde sair esse dinheiro. E não faz muito sentido esses argumentos, porque desde o período do Bolsonaro já se fala da isenção de pessoas que ganham até 5 mil. Só não foi feito. E na própria campanha do Lula, ele fez essa promessa e agora está saindo. Vai sair no último ano? Pode sair. Vai sair como talvez nós gostaríamos? Não sei. E é aí que o desenrolar começa a fazer a diferença, né? De como que essa proposta, como que esse projeto vai chegar nos finalmente, para ser sancionado e de fato ser assinado. E essa que é a minha preocupação agora no momento. Porque quando a gente fala em taxar o grande capital,
você tem uma resistência muito forte no Congresso. Então, esse ponto, para mim, que eu acho que é o que mais que precisa, de um lado, de movimento da população, de conscientização, de que elas entendam o que está em jogo e quem está controlando o jogo, e também que a gente consiga articular melhor essas informações e evitar essas desinformações que só atrapalham no final das contas. Perfeito, e esse jogo já está acontecendo no Congresso, né? Já teve discurso da oposição aí, embora a oposição vá ficar numa saia justa se votar contra a isenção para pessoas que ganham até R$ 5.000, eles estão fazendo esse papel de quererem realmente atribular ali o jogo político. E é por isso que fazem essa distorção, inclusive, né? Para transformar toda essa questão do tipo, olha, nós estamos isentando do imposto de renda, ou seja, o trabalhador que ganha até 5 mil vai ter mais dinheiro no bolso, e aí eles falam, entenda como isso é ruim para você. Então você precisa criar uma estratégia por trás, né? No caso, a oposição tem feito isso, criando uma estratégia por trás para falar, olha só, isso aqui vai ser ruim porque vai afetar você dessa forma. Só que muitas das vezes são argumentos que são distorcidos, são explicados de maneira errada e falta fundamento e escondem muito do interesse. E é por isso que eu sempre falo com as pessoas, seguidores, alunos e tudo mais no geral, eu falo, antes da gente absorver a mensagem, a gente precisa entender sobre quem a emite, porque aí sim a gente vai entender a real motivação daquela mensagem. Porque se a pessoa está indo contra a taxação, por exemplo, de pessoas mais ricas, e ela percebe que o Brasil é composto 90%, muito mais até do que isso, de pessoas que não são ricas, alguma coisa ali está errada, está desbalanceada. Sim, perfeito. E Presley, pensando justamente nesse olhar para a população mais rica, né? E o mercado, o que a gente pode falar? Porque a gente sempre vê essa entidade chamada mercado nas manchetes dos jornais. Todo mundo fala quando o mercado reage mal, nunca o mercado está reagindo bem, ele sempre está reagindo mal, né? Então, como que tu vê essa interferência do mercado nessas políticas de justiça tributária, que é justamente essa tentativa de tirar a penalização das pessoas de uma renda menor, né, e transpor o aumento da carga tributária justo também para quem ganha mais. Como que tu enxerga esse papel do mercado aí? Eu acho que está na mesma linha de raciocínio que eu falei anteriormente sobre entender quem emite aquela mensagem. Porque boa parte das pessoas que, no caso dessas 140 mil pessoas que vão arcar com o custo da isenção, boa parte dessas pessoas estão ligadas ao mercado financeiro, seja como investidores ou seja como donos dessas próprias empresas que estão no mercado financeiro como um todo. Então, saiu, se eu não me engano, no começo da semana, uma pesquisa sobre a aprovação pelo mercado do Haddad e do Lula. O Haddad, as chamadas eram a reprovação dispara, o Haddad com 48% de reprovação, o Lula com 88%. Será que essa reprovação não é uma reprovação a um modelo, a um sistema de gestão econômica que vá talvez diminuir, e olha que eu não estou nem falando prejudicar, eu estou falando diminuir alguns privilégios, porque eu estava fazendo hoje um material sobre isso, e em algumas faixas de renda vai aumentar 0,83% para a pessoa mais rica. Então, ainda com esses aumentos, se forem aprovados como estão mostrando hoje no projeto, eles pagam menos impostos efetivos do que o professor de ensino médio. Então você fala, caramba, por que esse povo não está achando ruim? Por que a taxa de rejeição é tão alta? Justamente por isso, porque está atacando os privilégios deles. Então, o mercado, por exemplo, a entidade do mercado financeiro, na época da abolição da escravidão, por exemplo, o próprio banco, os bancos da época, né? Não sei se posso falar, mas o Banco do Brasil, por exemplo, ele emitiu uma nota falando que o Brasil ia quebrar por conta disso, por conta da abolição da escravidão. E a mesma coisa. Então, quando você pode perceber até no período da Covid, que quando a Covid ficava mais forte, a bolsa às vezes até subia, porque isso atrapalhava o movimento. Então, existem momentos em que a desgraça gera lucro. E quem está no mercado financeiro, às vezes, ele não está se importando se as pessoas estão necessariamente bem alimentadas, se elas estão construindo seus sonhos, se elas estão comprando casa. Eles querem
dividendos, eles querem lucro, eles querem comprar na baixa e vender na alta. Essa que é a ideia, né? E assim, outra coisa que tem me preocupado muito é essa questão da discussão do ajuste fiscal, né? A gente sabe que foi feita uma pressão do mercado, do Congresso, de todas as forças econômicas do país para que houvesse esse ajuste, né? E essas medidas foram negociadas e entregues também para o Congresso. Mas eu fico sempre me perguntando qual que seria a melhor estratégia para aumentar a arrecadação, além dessa, de taxar as pessoas que realmente têm uma renda maior e podem contribuir com mais. Tu, como economista, Presley, tu enxerga alguma outra forma de aumentar a arrecadação que não seja partir para quem realmente está com dinheiro sobrando e pode ajudar nesse grande bolo aí de arrecadação? Olha, existem outras formas, sim, mas eu não vejo por que continuar sem taxar. As pessoas falam, mas você está defendendo imposto e tudo mais. Eu acho que isso parte de um outro ponto, né? Porque as pessoas acham que, por exemplo, serviço público é somente Bolsa Família e SUS. E aí, quem não usa esses dois fatos acaba achando que é isento de serviço público. Só que a comida daquele restaurante finíssimo que a pessoa gosta de comer, ela, para ser vendida naquele restaurante, ela precisa passar por órgão que é associado ao SUS, que sai de uma instituição pública. Então, todos nós possuímos isso, né? E esses dias eu estava comentando sobre essa questão do arroxo fiscal, porque geralmente a oposição costuma falar, nossa, o governo é gastador, ele precisa diminuir os gastos. E aí eu falei, todo mundo fala de diminuir os gastos, mas ninguém fala quais. Geralmente fica todo mundo na miúda, usam o título gastador, e tudo mais. Aí fica todo mundo na miúda. Eu falo, gente, tá bom, quais gastos? E aí começaram a me falar gastos do tipo, vende uma estatal, privatiza não sei o que lá. Aí eu falei, assim é fácil. Então você vende todo o amparato estatal, entrega para a iniciativa privada, faz igual aqui em São Paulo, que agora a gente está tomando água de barro praticamente, que foi o que aconteceu. Você diminui a qualidade da prestação de serviço, aumenta o custo e pronto. Então, para eles, é basicamente isso, é você tirar o poder do Estado. Então, não é de fato você diminuir gastos no nosso sentido, como a gente pensa, por exemplo, no nosso orçamento. Para a gente, se a gente está apertado de grana, o que a gente faz? A gente, vou no mercado, vou comprar uma coisa mais barata, vou deixar de comprar isso e tudo mais. Então, esse é o nosso pensamento de corte de gasto. O pensamento do corte de gasto, de quem pede corte de gasto, é basicamente se entregar para uma economia liberal. Se entregar para que cada um se vire por si só. A gente cria ali esses ramos de privatização e aí a vida vai tocando. E nesse ponto, eu vejo como que algo extremamente sem nexo até, porque dá para notar que há um plano que tem esse movimento que vai sempre priorizar quem já está no topo. Então, por isso que eu até consigo ver outras soluções para aumentar a arrecadação, mas eu acho extremamente importante que a gente consiga sempre observar o que está acontecendo nas experiências internacionais. Hoje, no Brasil, e até eu peço perdão da palavra que eu usei no vídeo, vou usar novamente, eu chamo aqui no Brasil de cabaré fiscal, justamente por isso, porque aqui você tem isenção fiscal de empresas, você tem quem tem muito conhecimento, quem tem acesso à informação, consegue criar uma holding, que consegue, e vai diminuindo cada vez mais o tanto de imposto. A gente que é trabalhador, que está na base, que está nesses 90%, nós não temos essa opção. Se a gente vai, por exemplo, para o mercado comprar carne, a gente vai pagar um imposto, não tem como pedir para poder pagar menos imposto. E aqui os ricos conseguem fazer essa voltinha, conseguem colocar nome... jogar para fora, às vezes, a responsabilidade fiscal de uma coisa, de outra, vai para um outro estado. Então, eu vejo, como eu falei, soluções, mas eu acho que a gente já viveu muito tempo com a injustiça tributária. Então, a gente tem que começar a fazer o contrário, do tipo, vamos parar de desagradar um pouquinho o lado de lá, que já foram acusados por muito tempo, e aí tem que cutucar a ferida, infelizmente. Infelizmente também, né?